Mas o que nós preparamos aqui para vocês, que hoje eu e o Márcio ficamos aí 1 hora no telefone, né, Márcio? Já fizemos uma live da Já live. fizemos uma. Na realidade, eu acredito muito nessa questão do comprometimento, né, Agatha? Eu acho que não é simplesmente fazer por fazer, não é uma moda. Eu acho que precisa existir uma seriedade com relação a tudo que você faz, principalmente o que você vai entregar para outra pessoa. Né? Então, assim, a gente falou muito sobre isso, né? Conversamos muito sobre essa situação. Então, assim, existe um profissionalismo por trás de quem está, né, na frente das câmeras e se apresentando para um público. Então, assim, quando você me falou, eu senti um pouco de responsabilidade, porque, assim, você tem uma vasta caminhada de experiência dentro dessa área de consultoria, né? Então, assim, mais de 20 anos aqui no Brasil, você foi para a Holanda, então, assim, conhece uma cultura nova, um povo novo. Então, assim, não é qualquer coisa, né? Então, assim, participar desse momento com você aqui é espetacular. Ai, que bom, Márcio, que bom. E esse tema, né, que foi um tema que a gente foi chegando juntos, né, nesse consenso, né, do que é que a gente falaria, porque a gente começou com a ideia do planejamento estratégico no outro âmbito, diferente do que eu fiz com o Levi na semana passada, né, que eu falei mais do planejamento estratégico mesmo como ferramenta de inovação, né, mas deixando um pouco de lado, talvez, o aspecto comportamental, e aí a gente quer resgatar, então, um pouco disso, né? Que vem também ao lado do lado técnico, do lado de conhecimento, que claro que é importante, né? Tudo é importante conhecer primeiro. Mas a gente sabe que tem a pessoa e as pessoas, né? Por trás disso aí. E essa é a nossa proposta, né, Márcio? Com certeza, disso. Na verdade, assim, quando a gente foi juntando o quebra-cabeça, né, para criar a questão apenas do tema, aí, assim, você falou assim, não, a gente pode pensar daqui mais umas 3 semanas, né? Aí, porque a gente pensou em planejamento estratégico, você falou assim, não, a gente pode tentar a mesma linha, o mesmo tema e tal. E assim, só que planejamento estratégico é algo muito extenso, muito vasto, né, dentro dessa conjuntura de entendimento. Então, eu acredito que talvez essa ferramenta, planejamento estratégico, ela é talvez uma das principais a serem usadas, principalmente para nós. Quando eu falo nós, eu estou me referindo aos pequenos e médios empresários do mercado. Né? Então, nós estamos dentro desse segmento, estamos dentro dessa linha de raciocínio, e o planejamento estratégico ele vai funcionar como uma bússola. É uma espécie de direcionamento, de saber para onde você vai, que você está no meio do mar agora, né, em alto mar, navegando em altas ondas, né, altas ondas. Às vezes bate aquele medo de certas ondas que têm surgido aí no mercado, a economia com seus revés aí, e desafios para quem está na ponta, né? Sim. Isso é uma realidade. Sim. E como a gente estava falando hoje, né, e a questão das pessoas envolvidas, né, porque aí a gente pega todo esse envolvimento, né, que traz uma empresa, não importa se é grande ou se é pequena, né, com certeza, que envolve pessoas. Então, desde a pessoa do dono até, né, as pessoas que estão envolvidas em seus trabalhos, salários, dependência financeira da empresa, né, a comunidade onde a empresa está inserida, fornecedores. A gente sabe que uma crise mexe com tudo isso, né, independente do tamanho da empresa. Porque aqui a gente está falando, a gente pode estar falando de né, um microempresário ou MEI, como a gente pode estar falando de um empresário que tem aí, né, uma equipe, né? Uma equipe e que lidera pessoas, né? E aí a gente estava conversando hoje, pessoal, falando, né, Márcio falando da importância dos recursos humanos, né, como não visto simplesmente como recursos, mas realmente como pessoas que não são simplesmente utilizadas, né, como um recurso é utilizado, mas pessoas que são lideradas, né? Você sente isso, né, Márcio, na pele, né? Com certeza. Na realidade, assim, Agatha, eu sou gosto muito de aprender. Na verdade, assim, eu
eu me vejo empreendedor, eu sou empreendedor, eu pratico, e assim, essa visão do aprendizado, ela é muito assim, acho que tem que ser vista da seguinte forma. Não basta apenas você ler, não basta apenas você conhecer sobre algo. Enquanto você não faz, eu acho que isso aí não é um aprendizado, você não conhece literalmente, né? E diante desse cenário que está acontecendo, eu fiquei procurando alguma coisa dentro da própria Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, né? De palavra de destino na vida da pessoa. E existe um texto em Romanos interessante que ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E aí esse texto me levou a entender que nós estamos em um momento de transição. E quando você fala sobre essa questão de envolvimento, de gestão de pessoas, eu acho isso o máximo, porque assim, um dos grandes professores e mestres de gestão de pessoas, disciplina, a gente estudou muito, talvez quem fez algum curso aí, você conhece muito bem sobre ele, mas o Hidalberto Chiavenato, ele é uma das referências quando vai falar de pessoas, né, de gestão de pessoas. E em uma das suas pós, em um dos trechos da sua pós, né, de gestão de pessoas, ele fala justamente sobre isso. Ele te diz o seguinte, a linguagem, ela não vai deixar de acontecer, ela vai continuar sendo planejar, você vai precisar organizar, você vai precisar direcionar, coordenar, controlar e tal. Só que assim, existe uma coisa que nós precisamos separar para esse novo tempo, né? Que aí eu achei interessante porque ele deu uma transicionada pesada aí agora, sabe? Porque ele disse assim, gente, pessoas não se dirigem, não se direciona, pessoas se lideram. E aí eu fiquei pensando, eu falei, moço, o que é que esse homem está querendo com isso? Porque como é que não se direciona pessoas? E aí a gente vai entender justamente aquela visão, ou seja, recursos, normalmente a gente subentende como algo palpável. E esse algo palpável, ele pode ser um equipamento, ele pode ser o próprio dinheiro, o capital, o recurso, né, uma própria organização, um bem material, né? Então, tudo isso que é usado, talvez hoje até dentro da nossa própria tecnologia, nós estamos diante, a gente está fazendo essa live aqui, e nós estamos diante de recursos. Nós estamos diante de um aparelho celular, de uma câmera, de uma série de outras situações que são direcionadas, ou seja, você vai fazer para isso. Então, assim, quando você pega uma impressora, você digita um documento, né, no computador, você dá um comando ali, né? Você aperta um Ctrl+P, a impressora vai entender que ali agora é para ser impresso um documento, e quando você clica ali, automaticamente ela recebeu uma direção. Você vai por aqui, você agora vai imprimir, né? E você se prepara. Então, assim, normalmente com as pessoas, essa visão ela já está ultrapassada. Com certeza. Né? Você não pode mais chegar... Não é assim que funciona. Você não vai mais pegar uma pessoa e apenas dizer para ela o seguinte, faça desse jeito, né? Faça dessa maneira, conduza isso dessa forma. Hoje, na realidade, aí eu acho muito interessante isso, porque não só como gestor e como liderado, nós precisamos ter essa sintonia de pensamento, né? De não simplesmente fazer porque aquela visão, né? Aquele ditado bem ultrapassado, né? Faz o que eu mando e obedece quem tem juízo, né? Então é mais ou menos por aí. E aí, assim, isso não funciona mais, né? Principalmente, assim, as pessoas que estão conosco dentro de uma equipe ou até alguém que esteja inserido dentro de um cenário, não simplesmente pode entender que pessoas hoje são apenas para fazer por fazer. Então, hoje é uma questão muito pensante, as informações estão aí de diversas maneiras a ser aprendidas, né? De ser direcionadas, e por aí vai. Então, é uma questão muito de transição de mente. Sim, sim. Eu queria até pedir o pessoal, quem tem empresa que tem pessoas, gostaria que falasse assim, sim, eu tenho, só para a gente ter uma ideia, né, do pessoal que trabalha com a equipe aqui, porque nós não vamos estar falando só para pessoas que trabalham, né, que tem funcionários, que tem equipe, mas é interessante para a gente saber, né, e até poder dosar um pouquinho mais aqui.
essa questão do planejamento estratégico, só resgatando um pouquinho, Márcio, Uhum. e aliando, fazendo o link com a questão das pessoas, né? Se o próprio empresário, num momento de crise como esse, não conseguir se sustentar emocionalmente, né? Não conseguir visualizar para onde que ele tem que ir, se atualizar, olhar criticamente para o ambiente externo, que é uma coisa que a gente conversou hoje, não é só para o interno, mas para o externo, que a gente às vezes é impulsionado só de dentro para fora, mas hoje em dia a gente tem que olhar, principalmente nesse momento, de fora, o que está acontecendo fora, né, para então se fortalecer. Mas, enfim, o empresário que não conseguir, né, fazer isso, dificilmente ele vai conseguir liderar pessoas, se ele tem uma equipe, convencer parceiros, né? Que Isso é hoje em muito dia é uma coisa interessante. importantíssima, porque que parceiro vai querer fazer parceria com um empresário, um empreendedor que não está conseguindo se enxergar, né, nesse momento, aí não está conseguindo se direcionar estrategicamente, né? Então, é muito importante. Os fornecedores também, né? Você, então, que trabalha com fornecedores, né, pesadamente aí, sabe o que é isso. Então, todo um hall de envolvidos, né, que são os stakeholders, né, que a gente chama, Isso. todos aqueles que estão envolvidos com o empresário, seja o pequeno, seja o médio, não importa, precisa sentir, né, essa firmeza e essa conduta positiva, né, de quem está com o norte, né, apesar de todo o caos, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, aqueles que estão conseguindo se adaptar, né, já desde agora a essa situação que a gente está vivendo e que tem essa visão de buscar, além de conteúdo, como você disse, praticar também, porque não adianta assistir um monte de live, de webinário, um monte de coisa. Ah, não, porque eu estou em casa agora, porque eu estou mais tranquila, eu vou me encher de conhecimento. Mas até que ponto isso está se tornando, está se convertendo realmente em uma coisa concreta, né, para você, para o seu negócio, das pessoas envolvidas. Então, isso é muito importante para se diferenciar nesse momento. Né? Na realidade, assim, você está falando sobre isso, está me passando uma lembrança aqui, né? Você falou em alguns comentários aí nos stories e tal, e assim, esse ano nós completamos 18 anos de empresa, né? E eu fui fazer uma reflexão dentro dessa ideia e, consequentemente, esse ano nós estamos fazendo 18 anos e de quando nós começamos estamos tentando viver talvez a mesma época. A mesma época no que sentido? Sentido político. Nós iniciamos as nossas atividades justamente em uma eleição ou numa transição presidencial. Então, assim, nós estamos falando dentro dessa linha de planejamento e tudo isso que você falou leva em consideração esse tipo de conhecimento. Talvez há 18 anos atrás, nós começamos aqui apenas na prática, né? Talvez a oportunidade de conhecimento eram para poucos. Então, hoje, você aprender por uma live era coisa de se pensar há 18 anos para frente. Então, assim, a gente começou muito com isso, o tato. Então, eu começo a entender mais ou menos assim. Existe aquela pessoa que ela consegue desenvolver o seu tino empreendedor, né? Porque ele já tem aquele dom, aquela habilidade, ela já consegue se converter nessa linha. E existem pessoas, talvez você que está nos assistindo aí, pode ser uma dessas pessoas que tem um desejo enorme de empreender e precisa vencer alguns bloqueios, né? E dentro dessa linha de raciocínio agora, até quem está envolvido dentro do processo empresarial talvez pode se sentir bloqueado em alguma coisa, porque ele vai ter que sair do lugar. Aí eu acho interessante aquela metáfora, né? Não sei se você conhece, mas aquela metáfora do senhor que ele chega em um posto de combustível e esses postos de combustível de estrada bem antigos, né? Tradicionais, e aí ele chega lá, tinha um senhor sentado lá na porta do comércio e para um carro. E o rapaz pergunta, moço, você tem combustível e tal? Ele tem, não, eu tenho, tal, para na bomba e tal. Aí ele para, o senhor levanta da cadeira, ele estava sentado naquelas cadeiras de balanço, né?
Ou seja, cliente era de outrora, né? Para surgir um cliente era de tempo em pouco. Então, era uma cadeira que ele estava ali confortável. Talvez assim, essa zona de conforto nossa que nós estamos vivendo agora, talvez está nos fazendo levantar da cadeira, ou vai fazer muita gente levantar da cadeira. Mas aí o que é que acontece? O carro para na bomba, o senhor levanta, vai e coloca. Só que enquanto ele está abastecendo o carro, o motorista ele para e olha que junto da cadeira de balanço do senhor tinha um cachorro chorando, né, ruivando, lá, sentindo uma dor, vendo que estava incomodado, acho que estava alguma doença, alguma coisa assim e tal, e ele deitado ali, sentado. E aí o rapaz ficou intrigado com aquela coisa, meio agoniado, e falou assim, ô moço, aquele cachorro ali, ele não está com algum problema, ele não está doente? Ele falou, não, ele está sentado em cima de um prego. Aí o rapaz, mas o senhor não tirou, o senhor não vai tirar ele dali? Não, ele precisa ter a iniciativa, porque a dor não é suficiente ainda. Nossa, e aí, assim, essa história, para esse tempo, alguns empreendedores, eles vão se mexer depois que sentir dor que não suporta mais. Enquanto outros... E seja tarde, né? Às vezes já está na hora de acender uma vela e dizer o seguinte, ó, tchau e benção, já está na hora de enterrar. Então, assim, muitos empresários agora estão passando por uma série de dificuldades. Nós estamos falando de uma pandemia. Falar em pandemia, Agatha, qual é a realidade aí da Holanda? Porque, assim, a gente está num pico acelerado, né? Tivemos um pico muito alto aqui. Da última vez que nós conversamos, né, no início da pandemia aí na Europa, você me falou que já estava numa fase, né, mais amena, já estava diminuindo o pico e tal, mas ainda estava tudo fechado, né, com dificuldade e restrições. Mas agora, atualmente, como é que está aí? Aqui o pico passou, né? Nunca se sabe se pode voltar, mas o maior número de casos já se passou, agora está descendo, a curva está ascendente mesmo, realmente está descendente mesmo. Mas todo cuidado é pouco. Então, realmente, as pessoas estão sendo orientadas, porque a economia está abrindo pouco a pouco, né? Então, já abriu um pouco, há pouco tempo atrás, esse mês, restaurantes, bares, estava tudo fechado. Há pouco tempo, academia, camping, mas ainda está tudo muito controlado, coisas principalmente com muitas pessoas, né? Então, assim, eventos têm um número limitado, bem limitado, né? Lugares fechados têm um número limitado, teatros, shows, tudo com muito, muito, muito cuidado, porque o receio de que aconteça um segundo, né, pique, uma segunda onda que já está sendo ventilado, que possa existir, é muito grande o medo disso, o temor disso, porque aí realmente vai por água abaixo tudo que se conseguiu, né? E para a economia vai ser também pior, além da saúde, a questão da economia. Então a gente está vivendo isso, um momento assim de incertezas, né? Não se sabe bem, vai depender muito do comportamento das pessoas, né? Se as pessoas vão conseguir manter as orientações que o primeiro-ministro aqui, o gabinete dele está dando, de manter a distância de 1,5 m, sem beijinho, sem pegar na mão, né? Ninguém mesmo, evitar muita gente dentro de carro, até isso eles orientam. Até o número de pessoas dentro do carro, se é da mesma família, se não é. Assim, as orientações são bem detalhadas, porque para poder realmente chegar, né, a passar por essa fase agora do reabrir tudo sem voltar para o pique. Né? Então estamos assim na suspense, né? Então, vamos ver. E para os empreendedores também é um momento, né? Por exemplo, os serviços que têm contato com o cliente, eles que não tem como, então, por exemplo, cabeleireiros, clínicas de estética, dentista, né? Foram quase que um dos últimos a voltar, mas com toda uma metodologia que tem que ser seguida, né? E isso é um dos grandes pontos que eu acho também que vale a pena a gente abordar, né? Que a gente até comentou hoje também, né? O que é isso, assim, voltar ao normal, né? Será que vai voltar ao normal? Ou é aquilo, né, que a gente falou hoje, o que está sendo dito é um novo normal, né? Que normalidade que é essa a partir de agora, né? A gente estava conversando isso hoje, eu e você. Então, assim, que normalidade que é essa agora para um salão de beleza?
Né? O que é ir num salão de beleza? Ah, não, vai voltar ao normal. Será que é o normal? Né? Como é que vai ser isso? Como é que está sendo tratado isso? E essa coisa da segurança é muito importante. Né? Eu tenho clientes que têm salão de beleza aqui na Holanda e que realmente eles tiveram que revisar muita coisa. Né? Até a questão de horário, não dá para ter mais aquele mesmo horário de marcação que era antes, não dá mais para atender um cliente que não marcou, né? Não dá mais para ficar naquela coisa do contato físico excessivo, né? Ou até o falar excessivo, a questão do café, da comida. Quer dizer, tudo tem que ser repensado, né? Estou dando um exemplo de uma coisa. Como também a questão dos serviços, serviços que não precisam do contato direto do cliente. Eu estou vendo muita gente oferecer cursos, workshops, né, pelo Zoom, pelo Skype, por plataformas aí que estão, inclusive o Zoom pegou uma carona boa aí, né, porque antes era praticamente Skype e o Google Hangout, né, no máximo, que as pessoas usavam, e de repente o Zoom, que já estava aí, e que agora está sendo tão necessário, com um pouco mais de possibilidades, talvez, do que as outras, deu uma decolada, né? Acho que tanto aqui quanto aí no Brasil, que eu já fiquei sabendo. Então, as pessoas estão usando mais essas plataformas para prestar serviços assim, ou até consultas de nutricionista, psicólogos, né? Tá sendo utilizado muito para não parar o serviço. Mas aí vem uma coisa, né, Márcia, que assim, nem todo mundo está conseguindo gerir muito bem essas plataformas, né? As pessoas estão, às vezes, o tiro sai pela culatra, porque se eu não me preparar para usar bem o Zoom, por exemplo, né, seja lá qual for a plataforma, que vai ter um monte de gente ali me assistindo no workshop, por exemplo, e eu não souber muito bem utilizar aquela plataforma, eu digo até na dinâmica, não é só no conhecimento técnico, não, na dinâmica, né? Aquilo ali vai virar, o feitiço vai virar contra o feiticeiro, porque as pessoas vão julgar agora de uma forma diferente. Uma coisa era a habilidade de você fazer um workshop, uma exposição presencial. Outra coisa é você fazer isso virtual. Né? Muita gente junto, tem as janelas, tem a questão do som, das pessoas estarem falando ao mesmo tempo, saber usar o mute corretamente, saber usar o chat corretamente, né? Então tem um monte de coisa, saber colocar música corretamente, porque senão nem fica... Então são várias habilidades que quem está buscando agora prestar serviços virtualmente vai ter que desenvolver. Né? Senão vai virar o avesso, né? Como eu disse antes, vai dar uma má impressão ao invés de dar uma boa impressão. Então tem que se preparar para essa nova realidade, né? do meio virtual. Não é só uma questão de querer, é uma questão de se preparar, de ir atrás dessa preparação, desse desenvolvimento de habilidade. A mesma coisa, e aí você pode até falar mais do que eu, são as empresas que antes vendiam praticamente 100% presencialmente uma loja. Né? Verdade, e que não estavam adaptadas à venda por webshop ou de alguma outra maneira, e de entregar e de enviar. Né? Tem que ir atrás disso o quanto antes, e para isso exige uma preparação e um planejamento estratégico, mais uma vez, já desde agora. Não dá para poder ficar sentado igual o cachorro que você contou, né? Sentado lá no prego e uivando, mas não levanta, né? Tem que levantar, né? E começar a fazer alguma coisa, né? Eu acredito que você esteja percebendo isso também aí no comércio, não é isso? Na verdade, assim, Agatha, essa realidade ela é inevitável, né? Em diversos segmentos, em diversas áreas, mesmo de produtos ou serviços, isso vai ser inevitável. Quando começou logo essa pandemia aqui, eu reuni a equipe e uma das palavras que eu usei foi algo que você talvez conhece muito, né? Que você trabalhou muito na questão do Sebrae aqui no Brasil, foi com relação àquela questão do jovem aprendiz do Sebrae, da questão do governo, né? Que tem essa questão de infiltrar os novos, os estagiários, os jovens no cenário de mercado.
e tal. Então, Sim. eu tentei trazer esse termo para nós dentro da visão do modo aprendizagem. O que é esse modo aprendizagem? É o novo normal. Ou seja, muito se fala vai tudo voltar ao normal. Será? Será que é tudo ao normal? Ou será que dentro desse espaço de tempo, antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, o que foi que aconteceu durante nesse meio termo aí? Entendeu? Então, eu acho que quem conseguir ter uma visualização dentro desse meio vai conseguir construir alguma coisa diferente, porque vai estar visualizando algumas coisas. A gente falou no início sobre gestão de pessoas, do gestor ter um olhar crítico a respeito dele mesmo, né, de entender a forma de como vai se comportar diante das instruções, ou dentro do papel de liderança. Ao mesmo tempo, o colaborador dentro dessa realidade, eu acho que a visão do colaborador também precisa ser mudada, né, dentro dessa realidade. Por quê? Verdade. Porque, assim, ele também precisa estar antenado, ele vai precisar ouvir mais. E uma estatística muito interessante que eu vi é de que 70% das pessoas elas vão aprender justamente tendo esse contato, esse diálogo, esse debate. 95% já vai ser ensinando, então vai ter um paralelo de você se comportar dentro do papel de ensino, que o gestor vai ter que levar algumas informações e, ao mesmo tempo, vai ouvir nos debates com relação àquilo que muitos colaboradores têm para acrescentar dentro da visão da liderança. Porque o líder ele não é uma ilha em si mesmo, né? Ele vai construindo juntos. Então, assim, até isso, o cenário, quando você fala assim, dentro de vários segmentos, né? Até um próprio salão de beleza e uma pizzaria que já trabalhava com esse processo do delivery, hoje tem pessoas empresas que elas vão, vamos dizer assim, pode até fechar as portas e voltar a trabalhar só no novo normal, que é o delivery. E aí vai ter que avaliar, a parte operacional e, consequentemente, isso pode comprometer aquele pessoal do atendimento ali, vai ser transicionado para um atendimento tecnológico, online e tal. Então, assim, tudo pode ser mudado, né? Então, é uma coisa muito interessante. No nosso segmento aqui, de forma específica, eu faço parte de uma rede, né? Um setor moveleiro e tal. E, assim, a gente já tem algum tempo pensado sobre a questão da venda virtual. Para o pequeno e médio empresário, essa venda virtual ela acaba sendo um desafio, né? Porque o investimento é um investimento um pouco alto, né? Para você desenvolver essas atividades dentro de uma loja virtual em si. Mas, assim, você já tem algumas alternativas no marketplace e você está trabalhando com algumas plataformas aí. Mas, assim, o que eu digo é o seguinte, nós estamos avançando coisas que já era para acontecer daqui a 3, 5 anos. Então, nós estamos... Eu tenho colocado aqui, ó, que a cada mês que a gente vive durante a pandemia e sobrevive, né? Eu acho que é muito interessante isso. Na realidade, o empreendedor, ele sobrevive no cenário. Porque se a gente for colocar as nossas dificuldades, essas dificuldades que nós temos como empresário, principalmente aqui no Brasil, eu não sei aí na Holanda se é a mesma realidade, essa questão tributária que a gente briga, né, por muito tempo, e assim, a gente não vê diferença, né? Você vê falar aí politicamente uma medida dentro da linha da reforma tributária, mas assim, enquanto isso, o pequeno empresário ele está ali, se acabando, né? Chorando, né? Chorando por uma coisa, porque é interessante dentro dessa visão do planejamento estratégico, o que nós falamos, né? Comentamos hoje. Existe aquelas situações que elas vão vir do externo para dentro, ou seja, de fora para dentro, né? E também vai ter a contrapartida de dentro para fora. Então a gente entende o seguinte, o que é oportunidade nesse novo cenário e o que é que ele vai me trazer pós-pandemia, pós-crise, como oportunidade e, ao mesmo tempo, quais são as ameaças que eu já estou sofrendo. Exato. Né? Existem oportunidades que vão ter que ser descobertas, mas elas vão ser descobertas quando eu começar a ser ameaçado. Talvez é isso que justifica a metáfora do cachorro, né? Ou seja, enquanto ele ainda está sofrendo a ameaça de um atrito com um prego ali, ele precisa tomar uma decisão. Então, as oportunidades elas vão surgir
depois que a pessoa começa a sentir alguma dor, e não precisa ser tão agonizante, né? Mas para quem quiser, né, Márcio? Porque também se o cachorro quisesse olhar para o prego e já conseguir fazer, né, antes de sentar, uma análise de que, peraí, no ambiente externo tem um prego naquele canto ali, né? Então deixa eu primeiro lugar, colocar, né, uma almofada antes de sentar. Que é o que o planejamento estratégico traz, né? Você conseguir perceber essas ameaças antes que elas cresçam e antes que elas virem aí um prego, né? Que vai ferir, que vai machucar. E claro, depois tem também os casos dos depois, né? Aqueles que só percebem realmente depois que a ameaça está instalada e que começa a doer, né? Eu acho que a questão da oportunidade, ela é importantíssima, porque como toda crise, né? Isso é meio até jargão falar, como toda crise, né, tem as suas dificuldades, mas tem as suas oportunidades. E quem consegue perceber isso primeiro sai na frente, né? A verdade é essa. Às vezes não precisa de crise, não. Você mesmo me falou isso hoje, do meu serviço de consultoria à distância. Verdade. Verdade. Bom, você que está nos ouvindo aí, na verdade eu já faço esse trabalho com a Ágata já tem algum tempo, né? A gente deu uma parada aí, né, nos últimos meses. Mas, assim, ela já me ajudou muito, principalmente dentro do planejamento estratégico. Por sinal, eu já estou atualizando ele, porque o planejamento estratégico ele precisa ser acompanhado. Algumas coisas, o que nós definimos em algumas consultorias, já foram colocadas em prática, já viraram realidade, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito interessante, Ágata, porque, assim, talvez aqui no Brasil... mais ou menos essa característica, eu não sei na Holanda, mas nós somos um dos países, talvez se não o maior empreendedor, né, principalmente de pequenos. Hoje nós temos 98% praticamente das nossas empresas tem essa origem familiar, né? Então, assim, quando eu surgi, como empresário também, como empreendedor aqui dentro da cidade, a gente veio de conhecimento familiar. Né? Meu pai vem de uma história empresarial. A minha mãe, ela trabalhava, né, de diversas formas, é uma referência empreendedora em diversas áreas, então eu aprendi por muitas vezes na prática com ela, né, de vender perfume. Minha mãe, na verdade, a gente está falando aqui de um celular, mas minha mãe, só para dar um parênteses aqui, a minha mãe já ganhou dinheiro na época de telefone fixo. Ou seja, era o único telefone que existia na nossa rua e as pessoas que iam morar fora da nossa cidade, não assim, fora do país, mas a maioria ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, que é a sua terra natal, né? Então, assim, ela empreendia nisso, ela via oportunidade nisso. Então, assim, eu tenho um espelho muito grande em casa, eu não tenho muito que... não fica muito a desejar em casa, não. Mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, quando nós iniciamos sem estudo nenhum. Sem estudo de cenário, sem um estudo de como iria acontecer as coisas. Então, assim, quando nós iniciamos, tudo é uma união de forças, né? E hoje eu vejo que dentro de uma realidade, isso não é que vai ficar para trás, não. Isso continua existindo. Porém, quase, poderia dizer, irresponsável hoje iniciar um negócio sem você ter um conhecimento. E aí é interessante discernir isso, principalmente quando a gente fala de planejamento estratégico, porque nós falamos de ameaça e oportunidade, mas uma definição de um negócio hoje, principalmente no cenário que nós estamos, eu preciso me conhecer. E eu vou me conhecer quando eu descobrir o que é ponto fraco meu e o que eu tenho de fortaleza. Então, isso é um fator-chave que eu acho muito interessante dentro desse processo de você buscar essa inovação dentro de algum cenário. Até porque... eu já tenho visto alguns colegas, alguns amigos, até em outros segmentos, né, que não é o meu, nesse varejo moveleiro, alguns já vão mudar de segmento. Né? Já vão mudar de segmento. Isso é uma realidade. Né? É uma realidade. Enquanto a gente está querendo sobreviver com o mundo virtual, alguns negócios eles não vão conseguir sobreviver apenas no mundo virtual. Tem negócios que não vão mais decolar, vai ser substituído.
né? E Sim, isso é uma realidade que nós temos visto, sim, né? sim. E a gente estava falando da questão da consultoria à distância, né? Que Isso é, foi a necessidade que aconteceu comigo, né? isso. Você viveu isso. Às vezes acontecem situações que nem é da crise, no meu caso não foi, foi de uma mudança de país, né? Onde eu já queria, que eu queria continuar com os clientes, porque eles queriam continuar comigo mesmo nessa mudança. E aí nós começamos as consultorias à distância, e isso foi para alguns um paradigma muito grande, né? Mas, Agatha, consultoria à distância, consultoria tem que ser presencial, o consultor tem que estar na empresa. E calma, vamos fazer, vamos ver, vamos Você experimentar. lembra, você lembra quando você teve lá na Quero Bahia para apresentar esse trabalho, né? Então, Lembro. assim, a gente acaba, assim, eu não fui cobaia, né? Mas assim, eu fui, apesar que o João, ele tem uma boa participação nisso, né? Eu vim lhe E conhecer muitos em Jacobina, né? Antes de em você, muitos em Jacobina. Jacobina, em Itaparica, já tinham passado pela consultoria à distância. Mas um primeiro momento deu um impacto, né? As pessoas falam, uau, né? Alguns não quiseram no primeiro momento. A gente fala que, eu costumava falar muito nos meus treinamentos, que a mudança, né, para uma situação nova, para um paradigma novo, ela tem três segmentos de pessoas, né? Então, você está num prédio velho e você vai mudar para o prédio novo. Aí, na hora de mudar para o prédio novo, você faz aquele prédio lindo, maravilhoso, chega lá para as pessoas e fala, gente, vamos mudar para o prédio novo. O prédio novo tem uma estrutura muito melhor. Olha lá os computadores de última geração, olha as mesas. Vamos mudar? Todo mundo quieto. Aí você faz uma ponte do prédio velho para o prédio novo. Aí fala, gente, vamos, olha, tem uma ponte, facilitou mais ainda, vamos mudar para o prédio novo. Tem os pioneiros, que geralmente é 1/3 dos pioneiros, que atravessam a ponte, chegam no prédio novo, os desbravadores, né? Pegam os melhores locais, sentam nas melhores mesas, né? Tem as melhores vistas da janela, e tem aquele 2/3 que fica lá, que não vai. Não foi no primeiro momento. Aí você volta lá e de novo insiste. Isso é a situação, é o ambiente externo dizendo, gente, muda, vamos para o prédio novo, o paradigma agora é outro, né? Aí mais 1/3 vai arrastando o chinelo, né? Passa pela ponte arrastando o chinelo. Já é o cachorro que sentou lá no prego, né? Que já está doendo, por isso que vai. E aí, tudo bem, chega lá, pelo menos foi. Mas tem 1/3 que o prédio é demolido E e não ele sai. fica lá, né? Então, são essas as situações. Eu estou te falando isso porque eu me lembro muito bem, assim, aqueles empresários pioneiros, eles aceitaram, né? Vamos fazer consultoria, vamos, o importante é o resultado, vamos fazer. E deu super certo. Aí depois você mesmo, né? Quando eu te chamei, que você foi um dos primeiros lá da rede, né? A topar fazer, você, o João, né? E Uhum. deu super certo, tanto que você está, né, com o seu planejamento estratégico andando aí Uhum. certinho, reatualizando. Quer dizer, você quebrou o seu paradigma, né? Você enfrentou essa nova situação, quebrou o paradigma. Então, acho que é isso. Muitas coisas vão vir agora, nesse pós-corona, que para algumas pessoas vai ser uma montanha. Vai olhar para aquilo e vai, é enorme, eu não dou conta, né? Verdade. Eu não consigo. E tem outros que vão encarar, não, peraí, vamos lá, vamos escalar essa montanha, né? Porque atrás Aham. tem muita coisa boa, né? Vindo aí. Então, acho que essa é a questão. Eu até aproveitando só para contar, isso eu nem comentei com você hoje, na nossa conversa antes da live. Eu mesmo já fui contactada, na verdade, eu estava conversando com um colega de trabalho, de projetos, que mexe com aplicativos, com softwares, né, com desenvolvimento, e ele falou, Agatha, nós estamos com uma demanda enorme, muita gente querendo, né, claro, ir para o lado virtual, em vários sentidos, em vendas, em cursos, em isso e aquilo, mas eles não estão preparados para a gestão disso. Eles não sabem gerir isso, então não adianta ter a ferramenta se não tem a gestão. Então eu queria te convidar para você fazer essa parte na nossa empresa.
de Verdade, oferecer verdade. isso para os nossos clientes, porque isso já não é nosso forte. Né? A gente precisa de realmente alguém que entenda da gestão de processos, né? Porque você sabe disso, que a gente também implantou gestão de processos na sua empresa, vai precisar mudar processos, vai precisar mudar estratégias, vai precisar treinar o pessoal, que é o que você acabou de falar, porque a cabeça do colaborador vai ter que ser outra, né? Ele vai ter que olhar de Verdade. outra maneira a empresa. Então, assim, vai puxar muitos serviços, né? Tudo isso que as pessoas nem estão imaginando, mas tem que estar atentas para isso, né? E tem que estar abertas para isso, porque se achar que vai voltar para o normal velho, não vai. É Não um vai. novo normal. E esse comportamento aí é interessante. Quando você fala tudo isso aí, eu me lembro que assim, esse processo ele nos faz ter uma pessoa para nos orientar, ele faz com que o caminho seja encurtado, né? Aquela distância que nós teríamos. Então, assim, uma das coisas que nós temos percebido de dificuldade, porque assim, tem muitas reclamações, principalmente nesse meio virtual ainda, da compra por internet, tem a questão das fraudes e tudo mais e tal. Só que por trás disso existe toda uma conjuntura, né, dentro do processo. Não é só simplesmente dizer o seguinte: montamos um site da empresa, não é isso. Né? Não é simplesmente dizer, é o que você falou anteriormente, não é simplesmente você agora está fazendo apresentações no Zoom. Existe uma coisa por trás que você precisa trabalhar. Então, consequentemente, essa transição de mente que precisa acontecer, tanto em gestores como em colaboradores, tem um foco. E o foco é cliente. Cliente são pessoas. As pessoas precisam estar ligadas e acompanhando essa transformação. Né? A gente já está avançando, eu acredito que agora alguns entraves que estavam lá no Quero Bahia já está começando a cair numa realidade, né, para a gente, eu não digo acelerar, mas eu digo que tomar pé, porque alguns passos já foram dados, né? Mas é aquela situação do empresário, né? Normalmente eles sempre tem alguns insights, algumas coisas, e aí escreve no papel e coloca na gaveta, e vai engavetando, né? E aí daí a pouco vai passando, vai entrando outro. Aí eu estava analisando o seguinte: às vezes, uma das coisas que nós gestores, né, principalmente eu me coloco nessa condição, porque eu tenho algumas equipes, eu tenho uma equipe de trabalho, né, que se movimenta, convivo com colegas associados, né, do próprio Quero Bahia, e diga-se de passagem, nós estamos inseridos também na Fernem, viu, Agatha? Vai ser interessante depois. Depois, no final, acho que vai ser interessante a gente falar sobre isso. Até porque acho que vai ter uma live específica para essa linha de redes de negócio. Né? Sim, e aí eu quero fazer essa live. Tem uma pessoa muito, muito legal para falar com você, como eu já tinha lhe falado. Mas é interessante, porque eu estou falando isso. Vamos voltar nisso agora, depois de você terminar o raciocínio, vamos voltar nisso. Certo. Aí o que é que acontece? Dentro dessa linha, as pessoas elas começam a estar envolvidas dentro desse processo, e alguns outros associados ou gestores de negócios também, eles precisam estar entendendo dessa maneira. Por quê? Porque nós temos clientes que são pessoas, mas nós precisamos estar preparados. Eu costumo dizer o seguinte: se as pessoas certas, você contrata, e você precisa estar gerenciando essas pessoas ou ali colada com elas, significa dizer que a contratação não foi legal. Entendeu? Então, assim, vai ser exigido dos dois lados, porque você sabe o que é um empresário receber uma pressão dessa hoje? É isso que eu estava lhe falando. Essa maturidade emocional do empresário, ela vai ter que ser trabalhada. Né? Eu me lembro que, assim, um dos grandes exemplos aí, ele fala isso nas suas palestras, aquele Mário Gazin, né? Ele diz, ele hoje é um dos maiores empresários, né, do nosso país, e com processo até de exportações e tudo mais. Ele dizendo o seguinte: eu não sei se o futuro da Móveis Gazin, do Grupo Gazin, teria tanto sucesso hoje se eu estivesse à frente da empresa como presidente. E eu falei, meu Deus do céu, o que é que o cara está querendo pensar com um negócio desse? Ou seja, ele disse o seguinte, eu já dei o que eu tinha de dar, né? Eu já fui aonde eu pude ir. Então, assim, essa visão empresarial vai ter que fazer com que muitas pessoas vão ter que abrir espaço.
abrir espaço para quem está chegando, abrir espaço, até um nível para empresas maiores vão ter que se profissionalizar. Né? Se talvez a segunda geração ela não vai conseguir conduzir esse processo, eu preciso profissionalizar, ou então eu me adequar à realidade. Essa é uma grande situação. Então, assim, o processo hoje de estar trabalhando junto vai requerer o envolvimento das pessoas, do colaborador que traga ideias, que aceite porque assim, se o negócio fechar, sai todo mundo. Se o negócio não der certo, vai perder emprego o funcionário, o dono vai ficar ainda com um monte de dívida ainda, né? Que é isso que está acontecendo hoje. Uma pandemia, né? Um grande momento de crise que nós estamos vivendo aí a nível mundial, e você vê que muitas pessoas hoje estão falindo e levando os seus ônus. Né? Levando os ônus, que são as despesas, então não consegue sobreviver. E por isso que é importante estar atento às tendências, né, que vão vir com isso tudo. Né? O empresário ele tem que estar atento. Existe, né, como ficar atento a isso, existe livros, né, exposições aí, pessoas que são especialistas nisso, né, de já prever o que é que vai acontecer. Então tem que estar atento a isso, porque assim, dentro das 5 forças de Porter, né, que é o pai eu fiz o planejamento estratégico, foi meu mestrado, né, meu mestrado foi em planejamento estratégico. Entendi. A gente estudou muito as teorias. E o Porter, ele falava das 5 forças que gerem o mercado e que faz com que a empresa possa gerar suas estratégias, né, desse ambiente externo. E um deles é produtos substitutos, né, serviços, produtos substitutos. Verdade. E numa crise é o que mais surge, né? O que vai substituir o quê? E não precisa a gente nem pensar muito em crise, porque você pega hoje, se você vir no Brasil como você veio, eu acho que com certeza você não ligou para um táxi, você ligou para um Uber. Aí, né? Com certeza. Né? Hoje a gente falava de câmera Kodak e hoje você esperava para fazer uma revelação com uma semana a gente no interior aqui, olhe lá. Entendeu? Hoje você tira uma foto aqui, automaticamente já apaga, se não prestou. Né? Não, então, muita assim, coisa vai vir. Vai mudar muita coisa, exatamente. Porque tudo começa... legal, boa deixa essa sua, Márcio. Tudo vem da necessidade do cliente. As empresas existem, os serviços existem, os produtos existem, porque existe uma necessidade. Né? Ou necessidade ou expectativa, ou as duas. Mas principalmente a necessidade. Então, se o mercado consumidor, que é a sociedade, criar novas necessidades, mudar as suas necessidades, vai ter que ter alguém para atender isso. Então, mais do que qualquer coisa, além das tendências de mercado, é analisar o comportamento do consumidor, analisar o comportamento da comunidade, da sociedade, onde o seu negócio está inserido, seja pequeno, seja médio, seja grande, o que for. Ele está inserido num contexto que precisa ser analisado. Então, se a necessidade mudar, então, se as pessoas querem ficar mais em casa, isso significa mais outra necessidade. Com certeza. Então, diferente de antes, que todo mundo queria sair e queria consumir fora. Agora as pessoas querem consumir dentro. Então, já é outro tipo de necessidade. Se as empresas vão manter os seus funcionários mais, depende da empresa, claro, trabalhando, né, home office, né, estão fora do escritório central da empresa, vai gerar outro tipo de necessidade para pessoas jurídicas. Verdade, né? verdade. Então, o que tem que ser o foco dessas mudanças nos nossos serviços, nos nossos produtos, ou na maneira como a gente entrega, ou na maneira como a gente distribui, é a necessidade do cliente, não é nem o que a gente acha, não. Tem que ser um pouco mais concreto. É aquilo que o cliente acha. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente meu de salão de beleza. E eu falei com ele, precisa-se urge você fazer uma pesquisa de satisfação do cliente. Da sua cliente no salão. De agora, que mudou nesses 3 meses.
Será que ela quer isso mesmo? Que tipo de serviço que ela quer agora? Né? Como é que ela quer chegar? Que tipo de salão que ela quer ver? Né? Que tipo de profissional que ela quer ver? Né? Como foi esses 3 meses de experiência para ela de fazer o cabelo em casa? Né? De fazer a unha em casa? Que antes ela dependia. E o que isso vai significar na sua oferta, né, de serviço? Uhum. Precisa se fazer urgente uma pesquisa de satisfação e de expectativa do cliente. Então, o foco, como você falou, o foco tem que ser o cliente para essas mudanças, né? Agora, é claro que a empresa também precisa se preparar. Eu acho que vamos tocar agora para poder fechar, né? Daqui a pouco já está na hora, como sempre, passa rápido. Mas a empresa também precisa se estruturar para unir forças, para poder conseguir, né, passar por essas questões de estruturação e de modificações com uma força maior, né? Diminuir os custos. E isso acho que é a proposta, né, essa força da central de negócios, né, que você participa aí, de uma instituição forte, e que nós vamos fazer uma live, né, com o Braulio depois, para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre associativismo, porque independente de ter uma empresa comercial, associativismo dá para se fazer sempre, né? Independente se é um MEI, se é uma pessoa que trabalha sozinha, né, um empresário individual, dá para se associar, para poder crescer junto, fazer essa força, né, do associativismo. E você, então, que está inserido nisso até o alto da cabeça, né, você vê isso muito, né, Márcio? Essa força da central de negócios, né? Na realidade, a central de negócio, Agatha, ela vai muito além de uma CDL, de uma associação comercial, ela tem um fim, né? Um fim, talvez dentro da perspectiva da sua reunião, da sua unidade, né? Do seu ajuntamento. Mas, assim, com relação às redes de negócio, até as redes que talvez eram uma grande força para o pequeno empresário ou para aquela empresa que ele ingressava nessa rede, até essas centrais, elas estão passando por um processo de reavaliação. É o que eu digo o seguinte, eu costumo dizer que, assim, o que faz com que uma empresa fique no mercado é o envelhecimento mental. Né? Márcio, temos 2 minutos só, viu? Tem que fechar. Jesus, tá bom. Porque senão o Instagram, a gente não consegue gravar no IGTV. Pronto, então assim, vai ficar um pouquinho de quero mais. Quem sabe lá na frente a gente toca um outro conteúdo e a gente vai se falando. Vai se falando. Mas foi muito bom, muito bom. Eu acredito que, assim, na próxima oportunidade que tiver, que for o contato lá para falar em redes, vai ser muito produtivo essa visão, até para quem já está, principalmente, com o negócio tocando aí, às vezes está meio perdido no mar, né? Em alto mar, perdido. Eu só queria deixar só para fechar aqui, Agatha, é o seguinte, uma das coisas que eu tenho aprendido muito aqui nesse processo, desse momento que nós estamos vivendo, é justamente aquela palavrinha, otimização e produtividade e ocupado. Então, assim, como é que o gestor está nesse tempo? Ele está ocupado ou ele está produtivo? Boa, né? boa. Porque, assim, não adianta você apenas estar fazendo e achando que está fazendo. Ou seja, eu preciso tirar um tempo para pensar em alguma coisa. Né? É verdade. Porque não adianta você ouvir e você não se colocar agora nessa condição. Qual é o que eu estou produzindo? Eu acho que fechou aí. Boa, fechou bem, fechamos bem, ótimo. E eu quero convidar você que está assistindo, que ainda não me segue no Instagram, na hora que terminar a live aqui, põe para seguir, para você receber também, né, os posts, os stories, conseguir ver, acessar as próximas lives, né, que nós temos essa já pensada, né, da Central de Negócios, mas tem várias outras com assuntos diferentes. E estamos tentando trazer realmente conteúdo relevante, né? Graças a Deus estou tendo bons feedbacks. E esse de hoje foi maravilhoso. Faltou pegar um pouquinho da Holanda pra gente, viu? Acho que a gente vai ficar me devendo. Mas eu tenho também, né? O que eu fiz com os holandeses, com os empresários brasileiros, holandeses não, com empresários brasileiros na Holanda, que está lá no meu IGTV, tem várias lives
que eu fiz, que eu comecei com eles, com os brasileiros na Holanda, e agora eu estou falando com os brasileiros no Brasil. Então, quem quiser assistir um pouco do que é empreender na Holanda, pode ver na minha série, lá no IGTV, tem a série Ser Empreendedor na Holanda, tá? E aí lá tem vários lá. E vamos ter mais aqui com outros brasileiros e também de outros países, porque eu tenho clientes em outros países que eu vou também estar convidando. Que é legal a gente ver essa realidade. Então, quem está curioso sobre a Holanda, vai lá no e-mail IGTV, tá bom? Márcio, muito obrigada, te agradeço de coração. Sua participação foi ótima. Sem contar que nós dois, né, nós trocamos uma ótima bola. Beleza. Né? O nível de raciocínio é bem parecido. Obrigada por essa identificação. 28 segundos. Um abraço, valeu. Então, um abraço, a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beleza, tchauzinho.